Olá, amados, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre as nossas vidas, amém? Vamos meditar aqui na palavra do Senhor que está no livro de Deuteronômio, capítulo 7, a partir do versículo 17. Olha o que a palavra do Senhor nos diz, amados. Talvez vocês digam a si mesmo: essas nações são mais fortes do que nós, como poderemos expulsá-las? Não tenham medo delas. Lembre-se bem do que o Senhor, o seu Deus, fez ao Faraó e a todo o Egito. Vocês viram com seus próprios olhos as grandes provas, os sinais miraculosos e as maravilhas, a mão poderosa, o braço forte com que o Senhor, o seu Deus, os tirou de lá. O Senhor, o seu Deus, fará o mesmo com todos os povos que agora vocês temem. Amados, quando nós meditamos na palavra, nós percebemos e vemos como que a mão de Deus é forte, é poderosa, como que o nosso Deus é tremendo e como que Deus nos ama. Aqui em específico, o povo de Israel estava escravizado por 430 anos no Egito. Mas Deus havia dado uma promessa para Abraão que Deus iria libertar e que Deus iria pesar a mão sobre aqueles que assim escravizasse o seu povo, a sua descendência. Como assim aconteceu? E eu acredito que você conhece bem a história. E agora que o povo já estava fora da escravidão do Egito, né? Estava caminhando para alcançar a terra prometida, mas o povo de Israel estava com medo daqueles povos pela qual estava ocupando o território que Deus havia dado promessa que daria ao povo de Israel. E o povo estava com medo de avançar e de tomar posse da promessa que Deus havia dado. Então Deus aqui mostra para o povo de Israel e fala para o povo de Israel através de Moisés que o mesmo que ele fez acontecer com Faraó e todo o Egito, Deus estaria fazendo com todos os outros povos que estavam ocupando o território da promessa de Deus para o povo de Israel. Mas é muito interessante como aqui Moisés traz essa palavra e deixa registrado para nós, quando ele fala assim: olha, talvez vocês digam a si mesmo, essas nações são mais fortes do que nós, como poderemos expulsá-la? Amado, eu quero trazer aqui para o nosso entendimento e mostrar para nós no tempo de hoje, e para você que me assiste, para você que me ouve, que não é povos que se levantam contra mim e você. Não são nações, mas pessoas, talvez pessoa e talvez pessoas, né? Talvez um indivíduo ou várias pessoas ao mesmo tempo. E às vezes, amado, o inimigo tenta nos intimidar, tenta trazer sobre nós medo de avançar, de prosseguir, tenta usar dessa situação para interromper a nossa jornada, a nossa caminhada, o nosso alvo, o nosso propósito. E aqui, né, o Senhor traz, por meio de Moisés, o questionamento para o povo de Israel, ao mesmo tempo afirmando que eles digam que esse povo é muito mais forte do que eu, como eu poderei expulsá-lo? Talvez você está pensando, essas pessoas têm mais poder aquisitivo do que eu, poder intelectual, material, financeiro. Eu não sei quem são as pessoas que te perseguem e que pareça ser mais forte do que você, ou mais capaz ou mais poderoso do que você. Mas entenda bem uma coisa, amados. Entenda bem isso. Eu até fiz uma mensagem a respeito disso. Se a presença de Deus está em você, habita em você, os seus inimigos temerão você. Isso é fato. Porque Deus fez assim com a pessoa de Davi diante de Saul, que se tornou inimigo de Davi. Então não pense que quem se levanta contra você no âmbito físico, ou seja, pessoas, mas a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim principados e potestades. Mas sabemos que tem pessoas que se permitem e o diabo entra nessa brecha. Que essas pessoas têm mais poder, que essas pessoas têm mais capacidade e que elas vão destruir você. Porque isso não vai acontecer.
Isso não vai. Se Deus habita em você, se Deus é contigo, mas acima de tudo, você está com Deus, você vive em retidão, luta, busca viver uma vida com Deus, então Deus vai te honrar. 1 Samuel 2:30. Deus honra quem honra ele, mas quem despreza ele será desprezado. Se você está honrando o Senhor, Deus vai te honrar diante dos seus inimigos. Não pense que eles podem mais do que você, porque não podem. Olha só o que diz o versículo 18. Não tenham medo delas. Deus está dizendo para você, não tenha medo deles. Talvez não sejam pessoas, talvez sejam circunstâncias, situações que você está vivendo agora, que é um gigante contra a sua vida financeira, material, emocional, sentimental, familiar, física. Eu não sei qual é o gigante, ou quais são os gigantes que estão tentando, mas entenda bem, Deus está falando para você, perdão, não é para você temer, não é. Você não tem que ter medo deles. E ele fala assim, ó, lembre-se do que o Senhor, o seu Deus, fez a Faraó e todo o Egito. Amados, lembra do que Deus fez na sua vida até aqui. Tudo que Deus já realizou, tudo que Deus já fez, quantos inimigos Deus já destruiu, envergonhou para que você chegasse até aqui. Quantas vitórias você já alcançou? Quantas promessas de Deus já se cumpriram na sua vida? Aqui Deus estava falando por meio de Moisés para o povo de Israel lembrar do que Deus tinha feito ao tirá-los das garras de Faraó e de todo o Egito. Amado, eu estive na garra de Faraó, que é Satanás, e de todo o Egito, que são aquela ordem maligna das trevas. Porque eu estive lá dentro, uma escolha por ignorância, por não saber, por não conhecer, buscando o Deus que eu sirvo hoje e vindo saber depois que Deus nunca esteve, nunca estará lá. Então entenda bem uma coisa, eu sei o que Deus fez por mim, eu sei de onde Deus me tirou, eu sei quais os inimigos que me escravizavam e Deus me libertou deles. Se Ele fez isso lá, Ele vai continuar fazendo. Eu só preciso permanecer fiel, eu só preciso caminhar, eu só preciso honrá-lo, eu só preciso obedecê-lo, eu só preciso temê-lo. Porque vão acontecer, porque já são inúmeras promessas que eu recebi do Senhor e elas vão se cumprir na minha vida. E eu não estou aqui como uma utopia dizendo para você de forma só palavras liberadas. Não, eu creio que Deus vai cumprir na minha vida o que Ele prometeu. Ainda que todo levante, ainda que toda crise do país e do mundo, tudo esteja acontecendo contrário ao que meus olhos estão vendo agora, Deus vai cumprir na minha vida o que Ele prometeu. Versículo 19 diz assim: vocês viram com seus próprios olhos as grandes provas e os sinais miraculosos e as maravilhas. Amados, o povo de Israel viu. E assim como naquela época, hoje, você também já viu e está vendo. Amados, preste atenção nisso. Aqui é uma afirmação, o povo de Israel viu. E eu não consigo acreditar que até aqui, você como uma pessoa que um dia reconheceu Jesus, não conseguiu ver os inimigos que Deus destruiu, daquilo que te escravizava, daqueles que se levantavam contra você. Quantos sinais, maravilhas, tudo isso que o povo de Israel aqui é lembrado do que aconteceu, no sentido deles verem com os próprios olhos deles, amados. As provas e os sinais. Deus já te deu tanta prova, tantos sinais de que Ele é contigo, de que Ele te ama. Muitas vezes situações e circunstâncias estiveram piores, pioraram, ou talvez hoje esteja pior na sua vida, é por causa da sua escolha, é por causa da sua decisão, é da sua atitude. Você colocou Deus de lado e falou assim, olha, fica aqui, espera aqui, como você não demorou a resolver, eu vou resolver, eu estou sendo pressionado. Talvez você está fazendo igual Saul. Eu me vi forçado a fazer o sacrifício. Não, nós não somos forçados a nada, nós não somos obrigados a nada. Nós fazemos para Deus por amor. Agora, aqui fora, situações e circunstâncias que nos pressionam, nós não podemos deixar de amar a Deus e fazer por nosso bel prazer, pela pressão que estamos sofrendo. Entenda bem isso, meus amados. Eu vivo uma situação, um momento hoje,
Porque eu não quero que meu maior inimigo viva. Mas tudo que eu estou vivendo, que eu não gosto, que não me agrada, e que isso às vezes me entristece, está nas mãos do Senhor. E eu estou diante de Deus, Deus habita em mim e as promessas deles vão se cumprir. Sabe por que eu creio? Porque Ele já fez muita coisa na minha vida. Ele já fez muita coisa através da minha vida para o povo. Se eu não creio que Ele pode fazer na minha, mas só na do povo, então é em vão, é balela em relação à minha vida com Ele. Olha isso, amados, está aqui, olha. Vocês viram com seus próprios olhos as grandes provas, os sinais miraculosos e as maravilhas, a mão poderosa e o braço forte com que o Senhor, seu Deus, os tirou de lá. Perdão, amados. Eu sei que isso se cumpriu na minha vida. Eu ia fazer um pacto com o demônio, amados. E Deus me tirou de lá. Olha, e foi dessa forma aqui, ó. Isso aqui é tremendo. Mão poderosa e braço forte. Ele me tirou de lá. E com certeza tirou você também. Talvez você estava num fundo de poço como eu estava, mas talvez o seu fundo de poço era diferente. Era tentativa de suicídio, pensamento de suicídio, era um fracasso no casamento, na vida profissional, intelectual. Isso era um fundo de poço, era um gigante. E Deus se tirou de lá. E talvez hoje, por circunstâncias e situações que Deus ainda não fez, por tratar com você, por trabalhar com você, por provar você e esperar que você seja fiel a Ele, você se rebelou, você se revoltou e não está conseguindo ver o agir de Deus. Entenda bem, Deus já te deu muitas provas e sinais. Só dele ter um dia te tirado das trevas, de te dado o poder de andar na luz, que é maior sinal do que isso, meus amados. Então, meu amado e minha amada, eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando, mas Deus já te deu muitas provas e sinais. Agora, olha só, ele diz assim, olha, isso aqui é tremendo. O Senhor, o seu Deus, fará o mesmo. Amados, a Bíblia está falando para mim e para você que do mesmo jeito que ele agiu lá atrás em te tirar e mudar a história da sua vida, ele vai fazer hoje. Se você está se encontrando, ainda que você tenha decidido, ainda que você tenha escolhido, amados, é diferente quando eu vivo uma situação porque eu escolho quebrar um princípio, e é diferente quando eu vivo uma situação porque Deus está me provando. Eu só não posso esquecer que quando Deus está me provando, Satanás também vai vir com a tentação. Mas em meio a qualquer situação eu preciso acreditar que Deus é comigo, ter consciência que eu estou nele, honrando ele, e que a promessa dele vai se cumprir. Ele deixou bem claro: o Senhor, o seu Deus, fará o mesmo com todos os povos que agora vocês temem. O que agora você está temendo, do mesmo jeito, mesmo jeito não, mas o agir será diferente, mas a atitude de Deus, o mover de Deus em mudar essa história, esse quadro, que é acontecer a mudança, a sua exaltação, sua honra, o seu sucesso, sua vitória, Deus vai fazer acontecer. Ou seja, do mesmo jeito que Deus agiu contra os seus inimigos em seu favor naquela época, naquele tempo, Ele vai fazer hoje. Isso é uma promessa dele para mim e para você, está aqui. Deuteronômio capítulo 7, do versículo 17 ao 19. E se você ler mais, aí tem mais. Eu só não vou estender para o vídeo não ficar cansativo para você. Mas o que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Mas você tem que estar na condição perante Deus e a palavra dele nessa terra. Amém, amados? Prega o evangelho comigo. Envie esse vídeo, envie esse áudio para quem assim você desejar. Fale do amor do Senhor para outras pessoas por meio dessas mensagens. Amém? Se inscreva lá nos nossos canais para que você esteja aí sempre recebendo a palavra de Deus em nome de Jesus. Fique na paz. Deus abençoe você.